boa noite. Mamole de Renato, boa noite. Tô colocando aqui a legenda. Boa tarde, professor Carlos Pimentel, seja bem-vindo. Estou aqui montando a nossa agenda, a nossa legenda. Meu amigo Teotônio Fonseca, boa noite, obrigado pela presença. Certo. Deixa eu enviar aqui o convite para o nosso convidado. Obrigado a presença de todos. Ops. Deixa eu inverter aqui. Só aguardando o nosso convidado conectar. Está saindo só a voz aqui por enquanto. Conectando. Eu acho que eu vou tentar de novo. Tá travando aqui a conexão. Peraí. Acho que está entrando só o áudio. Você está me ouvindo, doutor? Alô? Deixa eu ver aqui. Vocês conseguem me ouvir? Deem a resposta aqui se vocês conseguem me ouvir ou se vocês não estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Perfeitamente? Certo, obrigado, gente. Obrigado, professor Carlos Pimentel. Muito obrigado. Afro, saudações da Comissão de Igualdade Racial da OAB do Pará. Muito obrigado, gente, estar presente aqui. Obrigado pela presença. Deixa eu ver se eu consigo convidar nosso convidado. Certo. A gente não está conseguindo. Qualquer coisa eu desligo essa live e volto de novo. Ah, agora sim. E aí, Eric, tudo bem? Doutor Bira do Pindaré, boa noite. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bom, cara. Prazer estar aqui contigo. Agradecer Prazer. o convite logo de imediato, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Conhecer vocês todos. Uma honra seu aceite para a Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB. Muito importante sua presença. Você é uma liderança do nosso povo aqui no Maranhão. É sempre bom a gente reconhecer e fazer reconhecer, né,
junto aos nossos, principalmente aos advogados pretos e as advogadas pretas aqui do Maranhão, fazendo até uma saudação às mulheres negras, né? É o Julho das Pretas. A gente está aqui, eu e o Dr. Bira, pedindo uma licença para elas. Esse é um mês que elas protagonizam. Dia 25 de julho é o Dia da Mulher Negra, latino-americana e caribenha. Então é um mês muito especial, mas elas também entram muito forte nessa temática que a gente vai conversar hoje, e eu vou apresentar para vocês, vou dar início aqui a mais uma edição do Diálogos Pretitude, que é um projeto da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, da OAB do Maranhão, junto à Escola Superior de Advocacia. Falo em nome do meu presidente, Dr. Tiago Dias, falo em nome também do meu presidente da Escola Superior de Advocacia, Dr. Antônio Gaspar, que eu agradeço a parceria, a todo o envolvimento junto à comissão para esse projeto que é inovador aqui no Dr. Bira, porque a gente conversa, a gente já está chegando na 30ª edição e a gente já está discutindo há um tempo várias temáticas diferentes. Uma coisa que a gente fala muito, e daí eu vou apresentar agora o nosso convidado, ele é deputado federal aqui no Maranhão. Aliás, todo deputado, já deixo essa informação aqui para vocês, todo poder legislativo tem lá a raça, né, quando entra. Então, o doutor Bira do Pindaré, ele é o único deputado negro do Maranhão na bancada federal, né? Ou seja, em Brasília. Ele é o nosso representante. Ele também é advogado, ele é nosso colega, quando eu falo aqui junto à OAB. E ele é mestre em políticas públicas pela UFMA. Salvo engano, ele vai me consertar pela UFMA. É isso. Pela UFMA. Também tem uma história muito bonita junto. Ele é bancário, ex-bancário. Uma história muito bonita na luta dos direitos sociais dessa categoria. Tem também mais um monte de coisa aqui, gente, que se eu for falar eu perco meu tempo. Mas ele é uma liderança muito importante do nosso estado, muito reconhecida. Hoje, quando eu passei os cards para colegas de liderança de outros estados, todo mundo tem uma afeição muito grande pelo deputado Dr. Bira do Pindaré. Doutor, quero que você faça a sua breve apresentação, como você desejar, falando junto aos nossos ouvintes aqui. As pessoas às vezes não assistem agora, mas muitos advogadas da OAB assistem depois. Quero que você faça uma breve apresentação e depois a gente toca numa ação muito importante que você tramitou junto ao Judiciário, foi em relação ao território quilombola de Alcântara. É um fato muito marcante, principalmente em um ano que a gente é regido por um governo que vê os quilombolas como inimigos. E isso é uma ilegalidade. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Então, faça sua breve apresentação e vamos, daqui a pouco, entrar nessa temática. Fique à vontade, passa a palavra ao nosso grande painelista. Então, beleza. Eu queria primeiro te agradecer aí mais uma vez pela oportunidade, parabenizar por estar à frente de um trabalho tão importante quanto esse na OAB. Eu te confesso que eu não conhecia esse trabalho no âmbito da OAB do Maranhão, já tinha referências nacionais, né? Mas fiquei muito satisfeito quando tive contato contigo e tomei conhecimento de que havia esse trabalho no Maranhão, e eu me senti amparado, né? Eu me senti assim, eu não me senti só, né? Mais acompanhado, com mais parceria, né? Para essa caminhada que é tão difícil, tão dura para todos nós. Então, eu quero primeiro te parabenizar, te cumprimentar mesmo a você e todos que te acompanham aí nesse trabalho, né? Porque eu acho uma coisa extraordinária. Eu fiz parte da Comissão da Verdade em relação ao período da ditadura militar na Assembleia Legislativa do Maranhão. Foi até uma iniciativa nossa lá e contribuiu para o relatório final. E aí, hoje, nós temos essa iniciativa da OAB, que eu acho fantástica, que é essa Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil. Então, é algo que precisa ser conhecido pelas pessoas, porque a gente se depara com essa manifestação, né, absolutamente sem sentido e sem fundamento de achar que a luta da população negra é mimimi, né, é vitimismo e tal. Então, eu acho que uma coisa que precisa ser realmente resgatada é a verdade dos fatos, do que aconteceu em relação a esse longo período abominável de escravidão em nosso país e no mundo também.
Mas eu vou começar me apresentando, senão eu acabo falando demais. Então, eu queria me apresentar para começo de conversa. Meu nome não é apelido. Tem muita gente que pensa que meu nome é apelido e não é. Meu nome é Ubirajara do Pindaré, nascido lá no interior do Maranhão, na cidade de Pindaré Mirim, e o nome foi uma ideia do meu pai em homenagem ao rio Pindaré. É um nome genuinamente brasileiro, né? Ubirajara, que significa grande guerreiro, e Pindaré, que é o nome do rio que atravessa todo o estado do Maranhão, né? Então, eu carrego este nome. Mas eu não fui criado em Pindaré, eu fui criado na capital. Cheguei com 2 anos de idade em São Luís. Eu sou de uma família muito pobre. Quando eu falo pobre, é pobre mesmo, né? Quando cheguei em São Luís, fui para morar na periferia, no bairro do João Paulo, numa casa de taipa. Então, eu fui conhecer casa de alvenaria, eu já era adolescente, né? Então, sempre estudei escola pública e com muita luta, com muito esforço, consegui chegar à universidade. E toda a experiência da educação pública nesse esforço de superação, porque não havia algumas facilidades, algumas regulações, algumas políticas que hoje são importantes, que são as políticas afirmativas, né? Principalmente de reserva de vagas. Então, eu tive que concorrer com todo mundo, né? Mas, mesmo assim, eu consegui a minha vaga na Universidade Federal, no curso em vários cursos, né? Mas eu fiz mesmo, foi o curso de Direito na Universidade Federal do Maranhão e depois a minha pós-graduação também em Políticas Públicas. E ao longo de todo esse tempo eu sempre tive uma participação muito ativa na luta social, nos movimentos sociais, que começou muito cedo na Igreja Católica, na Pastoral da Juventude, que é onde eu trago a minha base de formação cidadã e também minha formação cristã, e foi o que me embalou para assumir um papel de liderança no movimento estudantil, na Universidade Federal, no movimento sindical. Fui presidente dos sindicatos bancários do Maranhão, várias experiências como gestor, né? Fui gestor da Delegacia do Trabalho, do Ministério do Trabalho, quando ainda existia, também na Secretaria de Ciência e Tecnologia do governo Flávio Dino, né? Na primeira gestão, e estou na terceira experiência como parlamentar. Já fui 2 vezes deputado estadual e agora deputado federal, né? E, graças a Deus, nunca precisei comprar o voto de ninguém. Os votos são espontâneos, né? Então, isso é uma marca também que a gente carrega, e eu tenho lá no meu escritório os sapatos, né, para lembrar nossas caminhadas pelas ruas de São Luís e de várias cidades maranhenses. É com o pé no chão que a gente conquista voto. Então, graças a Deus, até aqui a gente tem conseguido. Mas é essa a minha apresentação. Esqueci de falar, que é uma coisa importante aqui para o nosso diálogo, que eu sou bisneto de Maria Raimunda Caetana. Maria Raimunda Caetana, ela veio da África em navio negreiro e chegou até as terras maranhenses. Eu não tive a chance de conhecê-la, mas meu pai conheceu, ainda em vida, e pôde ouvir dela todas as histórias, né? Desde o tempo de África, passando pelo navio até chegar aqui ao mercado de venda de pessoas, né? Que eram consideradas mercadorias. E ela contou toda essa história para meu pai contou toda essa história para a gente. Portanto, eu tenho assim, muita proximidade com essa realidade, não só pela minha origem mesmo, né? Que está lá na África, mas também pela ligação afetiva que a gente acaba construindo com essa história por ter conhecido, né? O meu pai ter contado essa história que recebeu da sua avó, né? De maneira que eu queria também completar a minha apresentação dizendo que eu sou descendente de Maria Raimunda Caetana. Que legal. Depois eu quero ouvir mais histórias dela, com certeza. Doutor Bira, a sua apresentação ela é muito representativa, né? Em relação à luta do nosso povo, da condição social, que geralmente da nossa linha de partida, né? Geralmente uma linha muito mais difícil do que a das elites, né? Percorrendo sempre o ensino público. E daí é aquilo que eu sempre falo, e o professor Silvio Almeida também sempre reverencia, de que
Não adianta ser antirracista e lutar contra o ensino público, né? As universidades públicas. Se você é antirracista, você tem que lutar pela essa universalidade de serviços públicos, como o SUS, como o ensino público das escolas, das universidades. Faz parte da nossa luta. Então, a gente precisa encaixar esses argumentos. Doutor Bira, aqui nas nossas lives, a gente falou com muitas lideranças de todo esse país, principalmente durante essa Primavera Negra do mês de junho, maio. Começamos o Diálogo de Pretitude em abril. E uma coisa que eu fazia sempre questão de levar para pessoas que, por vezes, não têm o conhecimento da realidade do nosso estado, era de contar a história do Maranhão em relação aos quilombos, a quantidade razoável, talvez 1/3 dos quilombos que tenham no Brasil estejam no Maranhão, assim como a história de Alcântara. E daí a gente teve, com muita alegria, nós, militantes do Movimento Negro, recebemos, eu principalmente, que acho que a razão da nossa luta tem que ser sempre judicializada, a gente precisa pautar os nossos problemas junto ao judiciário. Então, um judiciário muito branco, e daí é maior ainda a necessidade de que a gente faça com que começamos a formar entendimentos, jurisprudências, e até mesmo levar conhecimento, né? Porque, por vezes, um juiz vai falar de um quilombola e não tem a menor ideia do que seja. Ele não, jamais teve qualquer contato ou proximidade ou coisa parecida. E daí a gente teve uma vitória, porque a gente teve uma resolução do governo federal e você adentrou com uma ação judicial que barrou uma remoção de uma quantidade considerável de quilombolas, quanto de diferentes quilombos. Quando eu falo quilombos diferentes, gente, é como se fossem cidades diferentes, né? Como se fosse cada um na sua etimologia, na sua sociologia, com suas características e complexidades. Então, doutor Bira, quero que você fale um pouco dessa ação judicial, desse seu movimento junto à defesa dos quilombolas, do território quilombola de Alcântara, aqui no estado do Maranhão, por favor. Tranquilo. Tranquilo, Érico. Primeiro dizer que, até para completar a sua fala sobre educação, que hoje é um dia histórico, né? Nós acabamos de aprovar, nós estamos ainda em sessão na Câmara, né? Sessão remota, dei uma parada aqui só para poder participar da sua live, mas acabei de votar e já daqui a alguns minutos deve sair o resultado e vai ser aprovado por unanimidade, com certeza, o novo Fundeb, né? Que é a principal fonte de financiamento da educação no Brasil. 63... A base de tudo, né? É a base de tudo. Então, é uma vitória gigantesca. E na minha fala de defesa do novo Fundeb, eu tive a oportunidade de dizer exatamente isso que você trouxe aqui, né, aí nessa referência do Silvio Almeida. Eu disse que defender o novo Fundeb era travar uma luta antirracista no Brasil. Né? Porque a população que mais sofre com a falta de educação é exatamente a população negra. Né? E isso é um reflexo daquilo que nós chamamos de racismo estrutural. Né? Portanto, é preciso fazer o enfrentamento com políticas públicas que cheguem a essa população, que é a grande maioria do país, e é a única forma que nós temos de superar essas chagas perversas, que são, digamos assim, eu considero ainda uma herança perversa, né, de todo o período da escravidão. De maneira que eu queria primeiro destacar isso, porque ainda está acontecendo, nós estamos exatamente nesse momento. E vitória depois, importantíssima. Depois eu queria dizer para você sobre a colocação em relação ao Alcântara. O que acontece? Nós temos no Maranhão, você já disse, uma quantidade muito grande de comunidades quilombolas. Possivelmente é o estado que mais tem comunidades quilombolas no Brasil. Pois é, então, em razão disso, eu aceitei o desafio, a tarefa, né, de articular a frente parlamentar quilombola. Porque quando eu cheguei não havia essa articulação dentro do parlamento brasileiro. Então eu propus a criação dessa frente, uma frente mista, né, de Câmara e Senado, e nós conseguimos as assinaturas necessárias e implantamos, né, conseguimos fazer o lançamento, instalar essa frente parlamentar quilombola. Depois veio o tema de Alcântara, foi um dos primeiros temas que nós enfrentamos, que era em razão do acordo com os Estados Unidos.
e entrei de cabeça nesse debate, né? E me deparei com a situação de não ter garantia alguma para as comunidades quilombolas em relação a esse empreendimento. E nós temos uma convenção, a 169, que garante às comunidades quilombolas, indígenas, garante o direito à consulta prévia. E essa consulta não foi feita, né, em relação ao acordo, né, e a decisão da Câmara Federal e nem a decisão do governo federal ao celebrar o acordo com os Estados Unidos. E nós alertamos, né, e por isso votei contra. Né, votei contra o acordo exatamente porque não havia consulta prévia e não havia nenhuma garantia em relação às comunidades quilombolas. Né? E alertei para os perigos que isso representava, a ameaça que existia contra as comunidades de Alcântara em razão da expansão do território da base, porque esse é o grande objetivo que eles têm. E aí, quando chegou, já no mês de março desse ano, em plena pandemia, por incrível que pareça, de não levar em consideração nem isso, né? Até porque o governo não dá bola mesmo para a pandemia, né? Não quer saber disso. E aí eles baixaram uma resolução, a tal famosa resolução número 11. E eu fiquei assustado, denunciei de imediato essa decisão do governo que estabelecia um plano, né, de remoção das comunidades. Veja só, aquilo que a gente dizia que alguns tentavam negar, né, porque alguns setores do governo não negavam, mas outros diziam que não ia acontecer. E aí veio a resolução e confirmou que a intenção do governo realmente é essa. Então, nós tivemos que partir para cima dessa resolução. E aí que veio a ação judicial, nós movemos uma ação popular, foi uma ação em meu nome próprio, né? Graças a Deus conseguimos aí uma boa assessoria com o doutor Igor e o seu escritório, também um maranhense também, né? Para nossa honra, é um maranhense também. E o Igor conseguiu, né, sustentar todos os nossos argumentos nessa ação judicial e nós conseguimos esse resultado positivo, que foi uma decisão suspendendo os efeitos da resolução número 11. É claro que essa decisão não é definitiva, mas foi uma grande vitória você ter, dentro do judiciário, abertura para entender que isso é necessário e que a Convenção 69 precisa ser respeitada, porque ela tem força de lei, ela tem amparo constitucional. Então, não faz sentido a Convenção não ser respeitada. De maneira que tivemos essa decisão, a União ela recorreu, evidentemente, mas nós estamos acompanhando cada passo, com as contrarrazões necessárias, e estamos muito confiantes de que é possível a gente manter essa decisão dentro do judiciário, porque é uma questão de justiça, não faz sentido, nós temos, a convenção é lei, precisa ser respeitada, e aquelas pessoas lá têm direito, amparado na Constituição, no artigo 68, do ato das disposições transitórias, constitucionais transitórias, está assegurado, não tem como, né? Não tem como a gente aceitar que uma decisão como essa prevaleça. É claro que vai ser uma guerra muito grande, uma batalha muito grande, mas nós estamos preparados e ainda bem que nós temos a OAB Nacional também está nos apoiando. Eu acho muito importante esse apoio da sociedade, das organizações, porque é isso que nos dá musculatura para enfrentar essa situação e conseguir ter êxito. Verdade. Foi até que eu que articulei essa ponte do Adame para ele fazer essa ponte aí de apoio junto a vocês. É muito importante que uma instituição como a OAB faça parte desse movimento, né? Acho até que a OAB teria que entrar como amicus curiae nessa ação, junto com outras instituições, né? Para que se possa cada vez mais ter uma relevância do assunto, que ele seja pautado, que a gente consiga pautar sempre na mídia essas ilegalidades, né? Porque por vezes fica muito invisibilizado esse assunto, até mesmo dentro da nossa academia. Essa situação é muito inovadora. Aqui no Judiciário Maranhense, creio que talvez seja uma das primeiras a estar denunciando no Judiciário a violação da Convenção da Organização Internacional do Trabalho, né, da Convenção 69, que prevê a consulta prévia. E daí, Tobira, quando a gente fala sobre essa situação, eu quero falar um pouquinho sobre como que você vê, como que você enxerga
esse cenário atual, não tem como a gente não entrar nesse debate, né? Como que você enxerga esse cenário atual em relação à violação dos direitos, não só da população quilombola, né? Mas da população negra de modo geral. no geral, principalmente depois da morte do George Floyd, esse assunto Sim. vem a ser muito debatido pelos brancos. Eu, na minha palestra, eu tenho uma linha do tempo, e eu coloquei lá, 2020 é o ano que os brancos resolveram conversar sobre racismo, né? Daí eu acho que sua opinião é muito importante, você fazer uma abordagem de como que você está enxergando tudo isso, puder trazer até para a sua realidade, tanto como parlamentar, como de militante, do que você tem trabalhado, o que você tem visto, e um prognóstico aí para um futuro próximo após todas essas manifestações. Passo a palavra ao nosso painelista. Perfeito. Então, primeiro dizer, Eric, que eu considero que foi um momento histórico que a gente viveu nessa luta contra o racismo, as mobilizações ocorridas no mundo inteiro, em razão daquele episódio nos Estados Unidos, né, do George Floyd, que repercutiu, né, enfim, imagens explícitas, e aí aquilo tomou uma dimensão que nunca a gente tinha visto antes no mundo inteiro. Mesmo quando houve as grandes mobilizações pelos direitos civis americanos, não teve essa repercussão mundial como teve agora esse episódio. Porque na época da luta pelos direitos civis americanos, isso se concentrou mais nos Estados Unidos da América. E dessa vez não. O fato se espalhou, né, pelo mundo, né, de todos os cantos do planeta, de maneira que isso tem que ser destacado como um momento histórico da nossa luta contra o racismo. É claro que a luta contra o racismo não começou agora. É claro que o único episódio não é o episódio do George Floyd, né, mas foi um estupim, né, foi a gota d'água, foi aquela coisa que transborda, né, e ali realmente demonstrou toda deixa eu estar aqui na transmissão, toda a perversidade pela internet. Não sei se o Eric está me ouvindo. Cortou aqui um pouquinho para mim. Peraí. Ficou parado. Se volta o vídeo. Deixa eu ver aqui. Voltou, doutor. Deu uma cortada aí, Eric. Tá me ouvindo? Acho que caiu. Eu vou chamar você de novo, doutor. Peraí. Gente, vocês estão me ouvindo? Confirma aqui. Eu vou chamar o doutor Bira do Pindaré de novo. Isso, ele já me convidou aqui. Se vocês estiverem me ouvindo, vocês confirmam. Deu uma paradinha aqui, uma travadinha. Obrigado, voltamos. Está me ouvindo, doutor? Estou ouvindo bem. Deu um problema de conexão, mas já voltou. Então, eu estava dizendo que esse fato foi muito importante. E aqui no Brasil, nós também tivemos fatos recentes que ganharam muita repercussão. Teve o caso do João Pedro, no Rio de Janeiro, teve o caso do Miguel, em Recife, né? Então, também foram fatos que ganharam enorme repercussão e também fortes mobilizações em todo o país. Nós temos procurado somar força com os movimentos, com o movimento social, com o movimento negro, com as organizações, as entidades que estão nessa luta. E temos procurado pautar, a partir da nossa ação parlamentar, diga oi. Voltou, né? A internet não está muito boa agora. Voltou, né? Voltou aqui. Ou não? Acho que a conexão do Dr. Bira Vamos ver aqui, é melhor eu entrar de novo.
Você me ouve? Ah, ele saiu. Rapidinho já volta a gente com o convidado. Ele já acenou aqui. Só um instante. Voltamos. Então, eu tenho procurado pautar no parlamento essa luta contra o racismo. Mesmo como presidente da Frente Quilombola, me somando a outros parlamentares, claro, a gente tem procurado todos os caminhos de pautar isso. Inclusive, recentemente, teve aquele episódio que envolveu o ex-ministro da Educação, aquele que fugiu para os Estados Unidos, o Weintraub. Ele, antes de viajar, ele deixou uma portaria que revogava a reserva de vagas na pós-graduação para a população negra, indígena e pessoas com deficiência. Então, o que eu fiz? Eu apresentei um projeto de lei para regular esse direito, para torná-lo definitivo. Então, são essas formas que a gente tem encontrado de pautar o assunto. Outro projeto que nós entramos também foi o projeto do racismo no futebol, que nós sabemos que o futebol ele está impregnado na cultura brasileira, tem uma visibilidade incrível, tem um efeito pedesco. Então, nós entramos com um projeto de lei para penalizar os torcida. Então, veja só a inovação. Porque hoje, quando acontece uma qualquer, as torcidas são penalizadas também. Por exemplo, quando alguém atira uma garrafa no jogador, pela torcida, há uma penalidade para a torcida e para o clube. Isso está na lei esportiva do Brasil, está lá na Lei Pelé. Então, o que é que eu propus? Que as práticas de racismo também fossem penalizadas da mesma forma. Ou seja, quando algum jogador chamado de macaco, uma injúria racial explícita, às vezes até em coro pela torcida, o clube deve ser penalizado e a torcida também. Então, eu propus essa lei, que é a lei do racismo, contra o racismo no futebol. Tem também a questão do 20 de novembro, que é uma luta tremenda, porque os setores que são contra a luta antirracista, eles batem pesado, batem de frente contra o Dia da Consciência Negra. Inclusive, o presidente da Fundação Palmares, que deveria defender o dia 20, porque o dia 20 é o dia dos Zumbi dos Palmares, que deu razão para a existência dessa instituição, que é a Fundação Palmares, porque lembra, adianta vir com história de querer questionar o papel. É a luta pela libertação. Nós não carregamos os seus pecados, nós carregamos as suas virtudes. E a principal virtude do Zumbi dos Palmares foi ter lutado pela libertação do povo negro. Ele liderou esse movimento através da organização dos quilombos, e por isso que as comunidades remanescentes de africanos que foram escravizados no Brasil são chamados de quilombos. Então, não dá para negar essa história. Por isso que o 20 de novembro é tão importante, e tem um projeto aqui na Câmara que transforma o 20 de novembro em um feriado nacional, uma guerra. Vamos ver se a gente consegue essa batalha aí, mas não é fácil, porque, infelizmente, forças em razão da ascensão da direita no poder. Isso realmente é uma situação muito grave, não da direita, mas da ultradireita, que é pior. Então, nós enfrentamos esse debate, e são esses caminhos, Érico, que estamos percorrendo para fazer a luta antirracista a partir do parlamento. Verdade, doutor Bira, é muito louvável toda essa luta, né? Você falou do futebol, eu falo que ele é um mecanismo de propulsão do racismo, né? Ele é o esporte mais praticado do mundo.
daí você tem um tipo de crime, que é o racismo, sendo praticado. O racismo ou a injúria racial, né? Sendo praticado em grande escala e não Exato. havendo qualquer tipo de punição, a gente só faz com que isso aumente, aumente, aumente e que seja publicitado na nossa sociedade, né? A gente tem ali na televisão demonstrado que o crime de racismo vale a pena. O racista ele tem a prova ali no nosso esporte número 1, a prova de que esse crime fica impune, infelizmente, aqui no Brasil. E essa defesa da nossa temática é sempre muito complicada, né? Muito polêmica. E daí eu vou entrar numa... Epa, travou aqui o doutor Bira do Pindaré, deixa eu ver se ele volta. Tá me ouvindo, doutor? Dê só um ok aí. Acho que ele caiu. Mas ele já volta aqui, gente. E aí, galera, vocês estão aproveitando? Mandem uma perguntinha aqui para vocês. Se vocês quiserem fazer uma pergunta ao nosso deputado federal, a nossa liderança do movimento negro aqui do Maranhão. Está conectando. Voltou. Tá me ouvindo, doutor? Tô ouvindo. Eu tenho uma teoria aqui, quem conhece o Diálogo de Pretitude fala, eu falo, quando a liderança, o papo incomoda muitos racistas, eles invadem e ficam tentando derrubar aqui meus convidados. Deve ser. Mas é só uma brincadeira, para descontrair um pouco. Tubira, quando a gente fala que você trabalha essas temáticas junto ao seu mandato, isso tem que ser muito louvado, né? Você poderia entrar naquele episódio de negro de exceção e não tratar das nossas temáticas e levar a sua legislatura de uma maneira como a gente já viu acontecer com muitos irmãos e irmãs nossos, com irmãos nossos da nossa cor, né? Pretos e pretas. Então, quando você faz isso, é sempre de uma maneira muito inovadora, pelo menos esse o meu ponto de vista. E daí eu queria que você falasse, porque nós temos aqui advogados, pessoas assistindo, que querem se ver representadas, né? E você representa a gente no Parlamento Federal. Isso é muito importante. Mas só que você é o único aqui do Maranhão, né? Então eu queria que você explicasse para a gente como que é esse... Espera aí que o doutor Bira acho que caiu aqui, travou. Deixa eu fazer a pergunta para ele. Voltou. Tá me ouvindo, doutor? Me avise aqui, que aí eu continuo a pergunta. Ele já volta. Gente, quero agradecer a presença do doutor Humberto Adame. Eu ia falar seu nome, doutor. Muito obrigado pela presença, presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra do Conselho Federal, da OAB, o Marcos Silva, doutora Jussiara Fernandes, Leidiane, Daniela Morim. Muito obrigado, gente, a presença de todos vocês. Essa audiência maravilhosa. A gente está aqui conversando com uma liderança muito importante do movimento negro maranhense. Ele voltou aqui. Obrigado pela insistência e pela paciência aqui com nossa live, tá, doutor? Então, doutor, eu estava falando do quanto que você inspira, do quanto que a gente se sente representado quando a gente vê você atuando. Quem é preto, quem é preta, sabe muito bem disso, desse nosso aquilombamento, um sentimento que, por vezes, a gente não conhece a pessoa, mas a gente cria todo aquele laço, cria aquela intimidade, torce. Eu, pelo menos, torço muito pelo sucesso de todas as demandas do doutor Bira do Pindaré. E daí, doutor, você é o único deputado federal negro do Maranhão. Só que o Maranhão tem 76% de negros, né? São Luís, 84%. Então, esses números são muito representativos quando a gente vai falar de racismo estrutural. E daí, só louva na sua luta e a sua representatividade. Eu queria falar como que é esse sentimento de ser o único negro e como que você se sente, porque
deve faltar parceria, deve faltar, por vezes, até eu acho que você deve ter um excesso de paciência, porque congresso a gente tem que... o nome é autoexplicativo, né? A gente tem que buscar alianças, a gente tem que conversar com pessoas, a gente tem que formar blocos, entendimentos, para que as demandas possam ser efetivamente satisfatórias e a gente conseguir algum resultado. Então, como que essa representatividade junto ao Parlamento Federal brasileiro e até na política maranhense mesmo, que sofre do mesmo problema? É muito difícil, eu tenho que reconhecer isso, confessar, porque é um fato, né, que há uma subrepresentação da população negra nos espaços executivos ou no judiciário, né? Há uma subrepresentação e isso acaba que torna as coisas bem difíceis para nós. Nesse momento, tivemos um fortalecimento em razão dessa mobilização que aconteceu no mundo inteiro. Então, o tema ganhou força, pudesse ter mais mas ainda assim, você tem uma ideia, 513 deputados na Câmara Federal, 513, apenas 20, 4% se declaram pretos na Câmara Federal. Apenas 4%. Então, é uma subrepresentação. É um grande desafio para nós reverter isso. Inclusive, eu queria dar uma informação importante, Eric. O TSE está discutindo. É bom você acompanhar isso, é bem interessante isso. O TSE está num debate lá sobre os investimentos nas candidaturas negras no Brasil, porque há uma cota de recursos para mulheres, né? E agora se abre um debate sobre cota de recursos também para as candidaturas, né, de pretos e pretas no Brasil. E é importante. Como é que a gente Coisa tem um congresso... maravilhosa, né, doutor? Como é que a gente tem um congresso que não representa a pluralidade do que somos, do país que nós temos? Quer dizer, nós conseguimos avançar no acesso às universidades, temos que reconhecer isso, que é uma vitória nossa, que hoje ampliamos bastante o acesso da população negra nas universidades, mas eu acho que nós precisamos avançar também para os espaços de poder. Eu estou acompanhando cada passo desse debate no TSE, estou torcendo para que isso se efetive, né? E quero dizer mais, vamos para um debate agora de eleição municipal, né? E eu não posso deixar de dizer que sou pré-candidato a prefeito na capital e vamos levantar essa bandeira, né? Porque eu acho que a capital também, sobretudo porque nós temos mais de 80%, né, de pessoas que são negras e negros em São Luís, que a gente também pode ocupar esse espaço, por que não? Então, eu quero também travar esse debate. Eu acho que a gente tem que lembrar um pouco do que foi a experiência do Obama na presidência dos Estados Unidos. E eu lembro que Obama... E olha que nos Estados Unidos só 13%, né, são negros e negras, né? A população negra lá é 13%. Aqui no Brasil é 57%. Né? Em São Luís, mais de 80%. Então, eu acho que nós temos muita autoridade para dizer que sim, nós podemos. É a inspiração do Obama. Sim, nós podemos. Por que a gente não pode? Por que só as pessoas que são descendentes dos europeus? Essa é uma questão que tem que ser colocada, porque a gente tem que reconhecer que, de fato, e os indicadores estão aí, há um racismo institucional e estrutural em nosso país. E nós temos que lutar contra isso. Esse é o desafio que está colocado e nós estamos na chuva para se molhar. Portanto, vamos travar essa batalha com toda intensidade para que a gente possa ampliar os espaços da população negra, aquilo que nós sonhamos, que é uma igualdade racial. Nós esperamos por isso, lutamos por isso. Igualdade racial. Nosso sonho, a nossa bandeira e a nossa luta, e é o que nós estamos tentando fazer aqui no parlamento e em todos os espaços que a gente possa ocupar.
Doutor, muito bom seus esclarecimentos. A gente está partindo aqui para a fase final, galera. Estou vendo aqui as perguntas do pessoal. Só que a gente está na fase final aqui, está faltando 15 minutinhos para o final da nossa live. O doutor ainda está participando de uma sessão remota no nosso congresso. E daí eu quero aproveitar... Espera aí que ele deu uma travadinha aqui, deixa eu ver se ele volta. Tá me ouvindo bem, doutor? Tá aí? Tá sim, né? Pode falar. Tá bom. Eu quero aproveitar esse gancho, gente, essa deixa aqui. Eu não faço roteiro aqui para o diálogo de pretitude, é um diálogo que ele corre conforme a natureza do nosso conhecimento aqui. E daí eu quero aproveitar esse gancho que eu recebi do nosso convidado, Dr. Bira do Pinaré. Ai, deu uma travadinha aqui de novo. Espera aí que deixa eu esperar para ver se ele volta, galera. Deixa eu ver se ele volta. Ok, estou no ar. Tá ok, né? E daí eu quero aproveitar, a gente falou da candidatura a São Luís do Maranhão. O nosso convidado é pré-candidato. E daí, doutor, eu vejo sempre a importância da Secretaria de Igualdade Racial, mas eu também vejo a importância... Opa, caiu nosso candidato, mas já volta, gente. Vou fazer uma perguntinha para ele em relação... Opa, nosso candidato já voltou. Meu amigo Márcio de Pirituba, boa noite. Prazer revê-lo aqui, meu querido. Olá, beleza. Voltamos. Pois é, quero aproveitar que a gente falou de candidatura de São Luís à prefeitura. Você é um nome muito importante nessa eleição. E daí eu vou já aproveitar uma ideia que eu tenho, né? Uma forma de tirar de debaixo do tapete aquela sujeira de mais de quase 400 anos de escravidão, né? No qual a sociedade ainda tem muito o que fazer. Daí, doutor, eu entendo que além da Secretaria de Igualdade Racial, eu vou aproveitar para fazer um encaixe aqui de duas perguntas. Eu entendo que além da necessidade da Secretaria de Igualdade Racial, eu entendo que teria um segundo eixo no qual a gente poderia tratar desse assunto, que seria a reparação histórica, né? A verdade, e daí ficaria aqui uma ideia, sugestão, barra dica, ou barra conselho e pergunta aqui que eu vou fazer. Poderia ser duas secretarias, ou poderiam ser a Secretaria de Igualdade Racial e Reparação. Fica aqui a minha pergunta, como que vai ser no seu projeto de governo, na máquina administrativa, e se vai haver, né, essas secretarias, e se tiver, como que ela está sendo prevista perante a sua atuação, porque por vezes são secretarias que não ganham a pujança que necessitam, né? São colocadas às vezes ali por lado para geralmente acalmar movimentos sociais, mas que não tem uma entrada muito influente junto às decisões do Estado quando trata das temáticas negras. Então, eu quero passar a palavra ao nosso painelista. Você me ouviu, deputado? Ouvi, sim. Ouvi. Tá. Pois é. Então, era para saber do que você acha, porque eu trabalho, né, nesses dois eixos, na OAB com a Comissão da Verdade, na Associação Brasileira de Criminalistas, qual sou presidente da Igualdade Racial. Eu trabalho com a igualdade, que é o racismo do cotidiano, e na OAB com a reparação. Queria saber como que vai ser, como que é o seu pensamento, o seu projeto, em relação à existência da Secretaria de Igualdade Racial, à existência da Secretaria de Reparação à Escravidão, ou a Secretaria da Reparação à Escravidão e Igualdade Racial junta, ou só Igualdade Racial. Como que você enxerga toda essa temática? Temos 10 minutinhos aí, doutor. Desculpa ter falado muito aqui na pergunta. Ok. Deixa eu falar para nós vamos... Primeiro que nós vamos tratar um projeto
presente em todas as políticas do município. Quando a gente fala antirracismo, a gente está falando de combater também a desigualdade, né? A desigualdade social, que impacta a educação, uma educação de qualidade, ou uma saúde do cidadão, né, na rede pública, né? Porque eu advogo a tese que o serviço público não pode ser inferior ao serviço privado. Ele tem que ser igual ou melhor do que o serviço privado. Então, essa é a visão que eu tenho, porque eu passei a vida toda sofrendo, né, com todos esses equipamentos públicos, né, e não me conformava nunca que tinha que ser assim. É assim no primeiro mundo, né, doutor? Até hoje eu não me conformo, então vou lutar para que o serviço tenha máxima qualidade. Para mim, isso é ter uma postura antirracista, porque você tratando as pessoas, né, com a dignidade que todo mundo merece como ser humano. Nós vamos ter, sim, a proposta de criação da secretaria. Acho que essa sugestão que você faz é muito boa, de criar uma secretaria de igualdade racial e reparação, né? Acho que tu pode até mandar essa proposta para nós, porque nós ainda estamos fechando, né, o nosso documento final com as propostas que vão Mando sem falta. Então, você pode passar para nós que isso vai ser considerado, né, com muita atenção, para a gente encontrar a formulação correta para defender essa secretaria. E nós queremos que seja uma secretaria importante, que tenha presença em todas as políticas. Não quero que seja uma coisa assim só para, né, para inglês ver, né, como se diz no ditado. A gente quer que seja uma coisa realmente que tenha efetividade, que a gente possa resgatar toda a nossa identidade, né, de povo negro, né, a nossa dignidade, né. Tudo isso eu acho que é possível fazer numa gestão municipal, né? E as pessoas passarem a dar um outro valor e outro significado para a nossa negritude, que muitas das vezes isso é utilizado como um motivo de inferiorização, né? E isso historicamente tem sido assim, e cabe a nós reverter isso, infelizmente, essa postura, que eu diria discriminatória que existe na sociedade e que às vezes até acaba afetando, de alguma forma, a cabeça de muitos de nossos irmãos negros e negras. Então, nós precisamos realmente de uma política que seja, que possa trazer também para o cenário as políticas afirmativas dentro da prefeitura, que é uma coisa que a gente quer adotar, inclusive cota de acesso ao serviço público municipal, presença dentro do espaço das secretarias, né, de uma representação do nosso povo, do povo preto e pretas, né, de São Luís, porque eu entendo que nós temos capacidade, não existe essa história, porque cota da universidade significa que o negro não tem capacidade. Não, nós temos capacidade, todos nós somos capazes. A cota é porque a concorrência é desigual, é por isso que existe a cota. Tem um cara que está com uma Ferrari e nós estamos percorrendo aqui com um Fusquinha. Então, há uma disparidade, né, nos instrumentos que são utilizados nessa batalha. Por isso que é necessária a cota. Então, nós precisamos desmontar todos os argumentos que geralmente são preconceituosos, carregados de muito ódio, né, de muita incompreensão, né, e de todo um ranço que vem da escravidão. Então, eu espero que realmente a gente possa ter isso como uma marca da nossa gestão, a marca de uma cidade antirracista, né? Eu acho que é uma coisa muito bacana, moderna, contemporânea, né, de vanguarda, e que eu acho que vai falar muito, não só para o Maranhão, mas para o Brasil e para o mundo, né? Todo mundo vai querer conhecer que cidade é essa no Brasil, né, que tem uma política permanente antirracista e que tem efeitos práticos na realidade do nosso povo. É isso. É verdade. Que legal ouvir tudo isso. É muito... Para quem luta, né? Quem está nessa luta pelos direitos étnicos raciais, é muito revigorante ouvir um político levar a sério, ter como prioridade racializar a política, né? A gente não tem como falar de uma cidade moderna se a gente não lutar contra o racismo, ter isso como prioridade. O doutor falou ali, leis para inglês ver, era o apelido que as leis que o governo brasileiro assinou proibindo o tráfico negreiro, tanto 1830 quanto 1850. E foi nessas leis para inglês ver que Luiz Gama
que é o patrono da abolição brasileira, herói nacional por lei federal, achou a brecha jurídica para que as pessoas, os escravizados, chegados ao Brasil após 1830, né, estariam libertos porque estariam ilegais nesse ato referente ao tráfico negreiro. Só para trazer a curiosidade para a galera. E, gente, quando eu falo de igualdade e reparação, acho que teve aqui uma perguntinha, é porque a igualdade a gente lida muito com a temática do dia a dia, né? Com o racismo cotidiano. E quando a gente lida de reparação, é porque nós temos heróis há 500 anos que estão esquecidos. Nós temos Negro Cosme, nós temos diversos heróis maranhenses perante esses quase 400 anos de escravidão que estão esquecidos. Nós temos locais históricos, nós temos diversos documentos, diversas coisas nossas, diversos patrimônios nossos que estão aqui espalhados na cidade. E o crime de escravidão é um crime lesa humanidade, então ele é imprescritível. Então, o Estado tem esse compromisso, o Estado brasileiro, São Luís, o governo do Estado do Maranhão representando a unidade federativa, todos eles têm que respeitar a nossa Constituição. Nossa Constituição é uma Constituição antirracista, né, doutor Biro? Exato, perfeito. E é bom tu falar de Negro Cosme e isso remete à balaiada, né? É uma das coisas que a gente quer trazer para a nossa cidade, né? São essas referências, né? Quer dizer, qual é a lembrança, qual é a identidade que a população tem em relação à liderança do Negro Cosme, né? Quer dizer, cadê a nossa estátua do Negro Cosme? Pois é, aqui, cadê né? a estátua? Na Praça Duque de Caxias está lá a estátua do Duque de Caxias, que foi quem infelizmente quem dizimou com a balaiada, né? Quer dizer, aquela estátua não era nem para estar ali, a bem na verdade. Não. Não Quando é a o gente nosso trata herói. de reparação, Herói. quando a gente trata de reparação, a gente trata justamente também da retirada de todos esses símbolos, que nada mais são do que mensagens, onde o negro pode estar, o negro não pode estar, ou lembranças para colocar a gente em um devido lugar que eles acham que a gente deva estar, né? Quando a gente foi bom você falar disso, Duque de Caxias ganha esse nome porque incendiou a Vila de Caxias, né? É um genocida famoso, é um famoso genocida brasileiro que, ao invés de ter a sua história contada pelo lado verdadeiro, ele ainda é reverenciado erroneamente no ensino público brasileiro por vezes. E daí, quando a gente fala de reparação, a gente fala também ao cumprimento da 10.639, que depois virou a 11.645, né? Também artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases, que é os ensinos da nossa história, da nossa afrocultura nos colégios. Então, a gente tem muita coisa para tratar aí. Quem sabe a gente chama o Dr. Bira para conversar justamente sobre essas outras leis que, por vezes, a gente vê no direito que existe o direito formal, né? Mas a gente não consegue chegar ao direito material quando trata da nossa temática. Elas ficam lá nos códigos, nos decretos, e a gente não consegue colocar em prática os nossos direitos. O doutor Bira deu uma travadinha aqui, eu vou me despedir dele. Agradeço a todos que estiveram presentes, muito obrigado. A gente enfrentou uns probleminhas técnicos, mas resistimos fortemente. Doutor Bira, a gente tem mais 1 minutinho e meio aí. Você pode fazer suas observações finais e, desde já, muito agradecido por você retirar um pouco do seu tempo para falar aqui com a gente. Eu quero te agradecer a oportunidade, que foi excelente, te parabenizar mais uma vez e já deixar o convite para você nos ajudar na elaboração do programa de igualdade racial e reparação, né, da escravidão para São Luís, né? Então, eu vou ter momentos aí para a gente conversar um pouco aí sobre essas propostas e afunilar bem aquilo que nós vamos defender para a cidade de São Luís em relação a políticas voltadas para essa questão racial, né, para a nossa luta contra o racismo dentro da nossa cidade. Então, e essa nossa conversa para cada vez mais fortalecer a nossa luta mutuamente. Parabéns, muito obrigado pela oportunidade.